Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa oitava aula de arquitetura de computadores. Esqueci de alterar. Vai ser a oitava aula. Ontem vimos a parte final das instruções e hoje vamos entrar, de fato, na arquitetura que vamos utilizar até o final do curso, que é a arquitetura MIPS, né? Mas antes de falar da arquitetura MIPS em si, precisamos definir outros dois tipos de instruções, que são a CISC e a RISC. Eu acredito que eu ainda não falei, né? Então, o objetivo da aula de hoje é entender a CISC e a RISC, entender o conceito inicial da arquitetura MIPS e como são feitas as instruções na arquitetura MIPS, porque é com ela que vamos usar os simuladores, ver como é que faz o alocamento de memória. Então, vamos usar essa arquitetura até o final do curso, né? Então, antes de falar da arquitetura MIPS, precisamos definir alguns conceitos, né? O primeiro deles é com relação a, ao conjunto de instrução do tipo CISC, né? Que é Complex Instruction Set Computer, né? Essa instrução, esse conjunto de instrução, como vimos antes, eles são instruções, né? No caso, ADD, multiplicar, mover, sendo que no conjunto de instrução do tipo CISC, né, como ele já diz aqui, é um tipo de instrução complexa. Então, ela possui muitas instruções, tipo, muitas mesmo, muitas mesmo. Essas instruções, ela pode acessar os dados diretamente da memória e não somente do registrador. Então, antes o que estávamos fazendo, né? Íamos no registrador, né? Do registrador fazia o acesso à memória. Então, aqui, ao invés de eu ir no registrador, saber a posição da memória para acessar a memória, aqui eu posso ir direto na memória sem necessariamente passar pelo registrador, né? Então, outra característica do conjunto de instrução CISC é o formato irregular das instruções. Então, como vamos ver mais à frente, quando eu falo formato irregular, é tamanho mesmo, né? Eu posso ter diferentes formatos, diferentes modo de construir a minha instrução. Além disso, ela precisa de um controle mais complexo. O que seria esse controle mais complexo? Na aula retrasada, vimos aquela questão do offset, onde acessa a memória, né? É, a CISC em si, ela possui esse tipo de controle de acesso à memória, de acesso aos registradores, muito mais complexos, né? Então, esse primeiro momento, né, vamos dar uma visão geral sobre isso, porque não faz parte, né? O que vamos estudar é a MIPS e ela não usa esse tipo de instrução. Aqui é muito complexo. Por ser muito complexo, ela tem um tamanho de código menor. Por quê? Cada linha de instrução da MIPS, ela consegue fazer muitas instruções, né? Ela consegue executar muitas tarefas, né? Na verdade. Ela tem uma instrução que não necessariamente eu preciso, por exemplo, mover, carregar. Então, apenas com um ADD, ela já faz tudo isso, mover, carrega, e tudo isso fica transparente para o usuário final. Então, eu consigo ter uma mesma instrução na CISC com um único código que precisaria ter muitos códigos para uma instrução do tipo RISC, que é do modo reduced, né? Além disso, por ter menos cargas de instrução, ou seja, as instruções são menores e eu consigo executar mais tarefas, eu tenho menos carga de decodificação. Ou seja, vimos antes também, né? Eu uso a abstração do tipo ADD, né, por exemplo. Então, o ADD ele vai passar por um tradutor que vai interpretar o que é esse ADD aqui, né? Então, eu consigo traduzir isso aqui de maneira muito mais rápida, porque essa instrução aqui não é só um ADD, né? Isso é um exemplo. É uma instrução longa, complexa, que possui muito mais informação.
Então, nessa parte de decodificação aqui, ele faz toda essa decodificação de uma vez. Diferente de se eu utilizasse uma arquitetura RISC, né, que vamos ver mais à frente, ela precisa passar linha a linha, instrução por instrução, para fazer esse tipo de decodificação, para ele entender o que é esse e adicionar. Né? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Né? Por exemplo, adicionar, né, na posição de memória, fazer uma adição e salvar na posição de memória, né, disso aqui. Aqui eu tenho isso aqui. Talvez esteja pequenininho. Eu tenho ADD, ADD K constante igual mem posição A, registrador 1, mem na posição. Então, vimos antes, aqui é uma operação ternária, né? Eu faço a adição desse com esse, o valor que está armazenado na memória apontado pelo vetor B, eu adiciono e salvo na memória na posição apontada pelo vetor A. Então, em apenas uma linha de código, eu consigo fazer adição e mover diretamente para a minha posição de memória. Apenas com uma linha de código. Uma pseudo-instrução, na verdade. Né? Uma pseudo-instrução. Se eu fosse fazer essa mesma instrução, né, eu teria que fazer o seguinte, utilizando a arquitetura RISC, né, equivalente. Eu teria que carregar na memória, carregar no registrador 2 o valor que está na memória A, na posição A, ou o valor da memória apontado pelo vetor A, teria que carregar em um registrador 3 o valor que está na memória apontado pelo B, fazer a adição desses dois valores e armazenar no registrador 2. Depois disso, eu teria que pegar esse registrador 3, que é um registrador temporário, e armazenar no registrador 2 o valor dele. Então, aqui eu teria apenas um ciclo de decodificação direto, né? Para fazer isso tudo de uma vez só. Aqui não, eu teria que fazer 1, 2, 3, 4 ciclos. Então, apesar de ser complexa, ela acaba simplificando algumas coisas, principalmente tamanho de código, né? quando vai se fazer isso. Além disso, ela ocupa menos espaço, por ela conseguir agregar a maior quantidade de informação possível. Né? Nesse caso aqui, ela vai ocupar 6 bytes. Já no caso da RISC, ela vai ocupar 16 bytes. Então, cada um é 4, né? 4, 4, 4, 4. 4 bytes. Onde a gente encontra esses conjuntos de instrução, né? Quais são os processadores que utilizam isso? A família Intel, a 8080, são esses chips aqui, né? Aqui é a Motorola, desculpa. A 8080 é isso aqui, está um pouquinho apagado. A família MOS 65, a família da Motorola, principalmente. Então, a Motorola fabrica chips, não só celular, né? Então, a maioria dos componentes da Motorola, todos 6800, 6809, 68000, né? A família Zilog. Então, todos esses esses processadores utilizam CISC para fazer esse conjunto de instrução. Utiliza o conjunto de instrução CISC. Ao contrário do CISC, existe um outro conjunto de instrução, né? Daí vem um outro problema. Por exemplo, nesse conjunto de instrução que chamamos de RISC, é Reduced Instruction Set Computer, né?
ele possui poucas instruções, né? Muito menor do que a CISC. E aí entra um dilema, que é, quando se tem uma grande quantidade de instrução, pode ficar mais difícil você otimizar seu código, porque você vai ter tanta instrução, que você não consegue perceber qual é a melhor instrução para ser usada. Por outro lado, né, esse tipo de otimização é meio embutido nas suas instruções. Então, você precisa pensar bem qual instrução vai usar e de qual maneira ela pode ser aplicada da melhor forma. Já na RISC, por ela possuir um pequeno conjunto de instrução, fica mais fácil, porque você tem um maior controle do que está acontecendo no seu processo, apesar de ter mais instruções. Né? Outro, outra diferença é que eu consigo somente acessar a memória utilizando load e store. Né? Quanto a CISC, ela acessava diretamente a posição da memória. Essa aqui eu vou precisar de registradores. A outra acessava diretamente a posição da memória que você queria. Aqui não, eu preciso carregar no registrador para fazer as minhas operações. Então, na outra eu acessava direto, por isso que eu tinha memória, que uma posição de memória é apontada por um vetor A. Quando olhamos o exemplo que fizemos anteriormente, a mesma posição de memória, o valor que está nessa posição de memória, eu precisaria antes salvar em um registrador para fazer qualquer tipo de operação na arquitetura RISC. Já na arquitetura CISC, não. Eu consigo acessar diretamente qual o valor daquela posição de memória. Né? Isso é uma grande diferença. Aqui, na CISC, eu tinha formatos irregulares das minhas instruções. Já na arquitetura RISC, não, eu tenho um formato regular. Então, preciso também um controle mais complexo, porque eu vou precisar. Eita, desculpa, isso aqui está errado. Não, isso aqui está mais complexo. Está certo, desculpa, perdão. Eu preciso de um controle mais complexo, porque eu vou ter uma maior quantidade de instrução, e essa quantidade de instrução vai encadear, como vimos ontem, em dependência de posição de registradores. Né? Ontem vimos que eu tinha uma instrução, por exemplo, x igual a mais b. Então, antes de fazer essa decodificação de algo de alto nível para algo de linguagem assembly, eu preciso passar antes pelo compilador. E o compilador vai transformar isso numa linguagem de baixo nível em assembly, que é, em árvore, eu vou ter o igual, que depende do x, e depende do mais, que é a mais b. Por ter uma maior quantidade de instruções sendo executadas, esse tipo de controle aqui fica muito mais complexo, porque pode criar dependências entre eles nesse esquema de árvore. Né? Além disso, eu tenho um tamanho de código maior, né? Aqui tanto em byte quanto em quantidade de instruções. Então, eu preciso de muito mais instruções para fazer uma única atividade do que comparado com a arquitetura CISC. Né? Na arquitetura CISC, eu teria a mesma instrução direto, né? E mais sobrecarga de instrução e mais decodificações por instrução. Por quê? Cada linha dessa, eu preciso passar por todo aquele processo que já vimos, acho, na terceira aula do ciclo de busca e execução. Então, eu preciso ir lá, salvar no registrador temporário, fazer a operação, né? Utilizar o PC Counter, mover ele para outra posição da memória da pilha, fazer essa execução. Então, cada um desses exige muito mais ciclos de clock, né, comparado com a arquitetura CISC. Se fôssemos ver em baixo nível como seria a execução da RISC, eu teria, né, salvo, que é o mesmo exemplo, né, eu teria trazendo o valor que está na memória apontado na memória A, vou chamar assim, para o registrador 1.
trazer o valor da memória B para o registrador 2, fazer um processo de decodificação, né, para poder executar a soma na minha LU. Para fazer isso, eu preciso antes acessar internamente quais são a posição da memória e registrar no meu registrador, trazer esse valor que está na memória para o meu registrador, tanto um quanto dois. Depois disso, eu vou precisar fazer a operação na LU, trazer esse resultado que está no registrador 3 para a memória A. Então, eu tenho um ciclo de relógio, né, de clock, muito longo, com múltiplas instruções. Então, aqui eu tenho um ciclo de relógio mais curto, na arquitetura CISC, porém com decodificação mais complexa, né, porque eu vou ter uma única instrução para realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, internamente, fica transparente para o usuário que ele executa tudo isso aqui, sendo de maneira otimizada, uma única instrução. Porém, para nós, a gente só vê isso aqui, né? Mas dependendo da arquitetura, é isso que acontece internamente. Pode falar. Load. Load é quando você carrega da memória para o registrador. E o store é quando você carrega do registrador para a memória. Isso é sempre do segundo para o primeiro. No caso aqui é de armazenar, é a mesma coisa que é carregar e aqui é armazenar. Um é para trazer, o outro é para colocar. Né? Não posso usar store, se eu colocasse assim, story região MMA, o que eu estou falando, no fim das contas, eu estou dizendo assim, salve, né, na memória A, o que está no registrador do 1, né? Seria sempre o contrário. No caso, o load é carregar, o store armazenar. A pilha está fraca. Já a RISC, ela está presente muito, muito mais no nosso cotidiano. Muito mais, né? Arquiteturas ARMS. Então, ESP32, né, por exemplo, é um tipo de arquitetura ARM. Vários microcontroladores, sistemas embarcados. Nosso notebook, principalmente Intel, né, utiliza RISC, né? A IBM, PowerPC, os do Intel, né? O MIPS, que é o que vamos estudar, a arquitetura MIPS, ele utiliza a RISC para fazer isso. Né? E uma curiosidade que ele foi usado muito em gateways, router e videogames. Então, o PlayStation 2 foi todo construído utilizando a arquitetura RISC e o MIPS, um conjunto de instrução RISC. Vocês sabiam dessa curiosidade? Play 2 já, vocês chegaram a jogar Play 2? Já, né? Nunca tive Play 2, só eu fui até o Play 1, do Play 1, depois abandonei o computador, nunca mais voltei para console. Mas o Play 2, todo ele foi feito utilizando arquitetura MIPS de computador e o conjunto de instrução RISC, né, do tipo RISC. Então, inicialmente, né, falando já do MIPS em si, ele tem essa abreviação, é Microprocessor Without Interlock Pipeline Stage. Ou seja, é um microprocessador sem um fluxo de estágio de intertravamento. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Vamos estudar o que isso quer dizer no final das contas. Porém, antes de falar exatamente do como o MIPS funciona, é importante entender um pouco como a história dele foi se desenrolando ao longo do tempo e porque ele ganhou tanta fama a ponto da PlayStation querer colocar no seu videogame. Né? Se colocaram lá, principalmente
alguns anos atrás, algumas décadas atrás, é, não sei se vocês se lembram, né? Mas o PlayStation 2 foi lançado para ser concorrente do Xbox. E o Xbox era muito famoso, né? Principalmente por conta de Halo. Vocês jogaram Halo? Chegaram a jogar Halo? Muito bom jogo. Tempo de ir para Lan House e jogar Halo, videogame, né? Lan House. Não sei como vocês. Não é Lan House, não sei como chamava. É tipo locadora. Então, conectava em rede, né, todo mundo, e conseguia jogar. Então, a ponto da PlayStation colocar em sua arquitetura do videogame, que seria a principal competidora do Xbox, tinha que ser algo muito bom. Né? Mas, inicialmente, ele foi criado como um projeto de pesquisa da Universidade de Stanford, né, liderado por esse John Hennessy. Né? Ele primeiro criou a arquitetura MIPS pensando como ser uma arquitetura didática mesmo, para dar aula para os alunos, para que ele pudesse entender como funciona a luz, como funciona essa questão da alocação de memória. Né? Então, ele não tinha nenhum, como eu posso dizer, pretensão disso sair da universidade, no fim das contas. Né? Mas ele teve tanto sucesso que e ele teve tanto sucesso, por quê? Porque ele usava códigos não complexos, né? Então ele não usava coisa complexa, coisa simples para que os alunos conseguissem entender de fato esse processo. Depois, né, como ele teve tanto sucesso aqui, principalmente na academia, ele criou essa empresa, né, para fim de é, comercializar essa estrutura utilizando a arquitetura RISC. Né? Então ela foi pioneira em 1984, né? Então eu tive ele teve o primeiro processador MIPS. Aqui ele só tinha conceito, certo? Tudo simulação, né? Conceito matemático da coisa, como funciona, né? Aqui eu teve o primeiro comercial. Aqui antes ele só tinha protótipos acadêmicos. Então aqui ele utilizou mais de 300 mil transistores para criar o chip R2000. Né? Isso aqui só foi possível por conta daquela historinha lá do computador, né? À medida que foi evoluindo, começou a se miniaturizar cada vez mais e com isso proporcionou esse tipo de chip. Né? Já em 1988, a primeira estação de trabalho, né, que adotou essa arquitetura foi comercializada, que é esse R300. Né? Aqui é de alto desempenho, né? Ele tinha até parte gráfica dele e ele utilizava 5 estágios de alta eficiência, né? Outro, outro marco, em 1991, foi fabricado o primeiro microprocessador RISC de 64 bits do mundo. Então, aqui eu só tinha 32 bits, lembrando que 32 e 64 é a capacidade de memória dele, né, que ele consegue armazenar. O que vamos estudar é 32. 64 é a mesma coisa com o dobro de memória, no final das contas. Além disso, com unidade de ponto flutuante. Então, lembra das melhorias, né? Ter uma unidade de ponto flutuante significa ter maior desempenho para processar ponto flutuante, né? Do que uma unidade sem ponto flutuante. Até aqui, não se tinha a unidade de ponto flutuante, né? A partir daqui já começa a unidade de ponto flutuante. Inclusive, o que traz a unidade de ponto flutuante é SP32. Eu estou fazendo um estudo de uma arquitetura de IA nova, relativamente nova, que eu estou comparando alguns microcontroladores. E por incrível que pareça, microcontroladores com maior frequência de clock, que não tem FPU, ele não consegue ter o mesmo desempenho do que uma que com menor frequência de clock do microprocessador que tem FPU. É como eu pegasse um computador que tem placa de vídeo, né? Por exemplo, eu tenho um i5 com placa de vídeo. Eu pego um i9 sem placa de vídeo. Como o i9 perdesse para o i5 em uma tarefa específica, por ele ter placa de vídeo. É o equivalente à FPU. A FPU, né, que é a unidade de ponto flutuante, que faz esse tipo de processamento de ponto flutuante. Né?
Em 1996, aqui eu tinha 2 aninhos de idade, é a primeira empresa licenciada de IP, né, de propriedade intelectual, com foco em núcleos e sistemas embarcados. Então, aqui foi onde ela começou a explodir, né? Que é o aumento do uso de dispositivos IoT, que utiliza sistemas embarcados. Além disso, ela começou a ganhar também espaço em DVD, roteadores, sistemas automotivos. Então, tudo isso que nós usamos hoje sem saber utiliza arquitetura MIPS. Além disso, né, abriu novas fronteiras, que é na parte de inteligência artificial, satélites, né? E antes disso, na parte de núcleos de microprocessador de alto desempenho e de microcontrolador série M, né? Para IoT na borda e data centers. Então, por exemplo, o que ele fala série M aqui é Cortex M4. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essas nomenclaturas. M4, M0, M7. Né? Essas aqui são as gerações. Né? Multiprocessadores, por exemplo, existe um microcontrolador da linha Arduino Pro, ele é dual core, ele utiliza M4 mais M7, podendo chegar juntos até 2 megabytes. Né? Parece pouco, 2 megabytes, para um microcontrolador isso é bastante, bastante mesmo. Então, por exemplo, uma instrução não, um algoritmo que roda no AESP32, no AESP32, sei lá, em 10 milissegundos. Se eu pegar uma placa que tem isso aqui, por exemplo, a Portenta H7, é um tipo de placa, ele roda isso aqui assim, 0,1 nanosegundo, é muito rápido. Às vezes não dá nem para calcular, fica 0,0000. Isso aqui, essas placas aqui foram desenvolvidas utilizando a arquitetura RISC, né, para esse tipo de processador do tipo MIPS. Né? Então, no primeiro momento, parece que a CISC é muito mais vantajosa, né? Mas o modo que é estruturada a RISC também ela tem várias vantagens. Muita gente não acha importante a história, eu acho interessante saber de onde veio as coisas que a gente está estudando, no final das contas, e onde ela está sendo utilizada. Então, o MIPS, ele possui os seguintes registradores, né? Eu vou ter o nome dos registradores, né, nessa primeira coluna, o número deles, como eu uso e qual seria uma descrição didática de como utilizar esses registradores. Ele possui um registrador, né, especial chamado zero. O que ele tem nesse registrador? Zero. Tem um número constante zero, só zero. Né? Ele sempre retorna zero e você não consegue alterar esse valor. Mas vocês vão entender porque ele é importante. Ele tem um uso bem legal. E tem o seu motivo de ser. Ninguém vai ocupar um espaço da memória só para botar um zero. Existe os registradores. Aqui eu tenho um, né? De 2 a 3 eu vou ter os registradores para valores de resultado. Então, valores de função, expressão, avaliação, são todos salvos nesses registradores aqui, V0 e V1. De V0 a V1, né? No caso só são dois. Os A0 a A3, eles são argumentos para funções ou procedimentos. É nesses registradores aqui que vocês têm que salvar quando forem fazer o processo, né, de criar os programas. Eu tenho de T0 a T7 os registradores temporários, né? Por exemplo, as operações que estávamos fazendo antes, que eu precisava salvar temporariamente o resultado. Então, eu não vou salvar, né, aqui nem aqui, né?
aqui eu só salvo o valor final dos resultados. Mas se eu preciso usar valores temporários, por exemplo, eu preciso ter uma soma e uma multiplicação. Eu preciso salvar antes o valor da multiplicação para fazer a soma. Então eu vou utilizar os meus registradores temporários para fazer isso. Aqui, né, de S0 a S7, né, que são os registradores 16 a 23, que é esse aqui, ó, eu vou ter os valores salvos. São variáveis que ao longo da duração são preservados pelo chamador, né? Então, é uma forma também de ter um valor temporário. T8, T8 e T9 são mais temporários, ele exerce a mesma função desse. Eu tenho o GP, que é o ponteiro global, que é o Global Point, né? Aponta para a área dos dados estáticos, basicamente. Eu tenho um SP, que é o ponteiro de pilha, né? Isso aqui é muito importante. Indica o topo da pilha da memória, onde é que ele vai começar a fazer a leitura da memória lá. O FP, que é o ponteiro de quadro, ele vai referenciar para qual variáveis locais da pilha, onde ele já vai estar armazenado. E o RA, que é o endereço de retorno. Ele armazena o endereço de retorno da função que está sendo usada. Aqui eu tenho uma representação da memória e dos registradores, né? Cada cor aqui corresponde a posição de memória que ele está sendo utilizado nos seus registradores, né? Além disso, o MIPS ele possui três tipos de formato de instruções, né? Eu tenho o formato R, I e J. Né? Isso aqui já vimos antes como é que funciona, né? O OP, que é o primeiro campo, né, formado por 6 bits, ele vai ter a operação básica da instrução, né? Se é uma soma, se é um move, se é um store. Obviamente, o que vai ter aqui é o número binário correspondente àquela instrução, que vai ser traduzido, né? Então, antes a gente estava falando de uma abstração, né, utilizando sinal de dinheiro, né, S1, S2. Aqui eu já estou falando que quando eu fizer essa soma, quais são os campos do meu formato de instrução vai ser preenchido com os bits, né? O RS vai ser o registrador de operando de origem. Então, vai ser o primeiro registrador para onde vai ser armazenado o resultado, né? Ou desculpa, qual o primeiro registrador onde vai ser feita a operação? Por exemplo, se eu tiver, no caso, é, como tá, x igual a mais b, eu vou ter o mais, que é o operation, o a vai ser o meu rs, o b vai ser meu rt, e o X aqui vai ser meu RD, que é o registrador de destino. Ele é um pouco diferente daquilo que vimos antes, né, de modo genérico, que é eu tenho o meu operador, né, aqui o OP, aqui eu vou ter os meus operandos, que são as variáveis que eu faço a operação, e aqui eu vou ter o destino. É um pouquinho diferente. Além disso, eu vou ter dois registradores, duas posições nesses campos, que são usadas para fazer o deslocamento. Né? Isso aqui entra naquele ciclo que vimos antes das memórias. E eu preciso sempre fazer um deslocamento na memória, a depender do tipo de variável que eu estou analisando. Por exemplo, como é 32 bits, né, aqui, eu vou ter armazenamento de 4 em 4 bytes, ou 32 bits. Eu vou ter armazenamento
de 4 em 4 bytes, ou seja, eu tenho 8 bits aqui, 8 bits, 8 bits e 8 bits. Né? Eu preciso saber qual é esse deslocamento para saber, para utilizar o tipo certo da variável, por exemplo, se eu estou utilizando inteiro, quantos bits eu vou precisar pular para armazenar um inteiro? Se eu estou utilizando uma Word, por exemplo, aqui eu utilizo 8 bits. Se eu estou utilizando uma Word, nesse caso aqui é 32 bits. Uma Word armazena 32 bits. Se eu estou utilizando uma Half Word, que é uma Word pela metade, então eu estou utilizando aqui 16 bits. Então, esse campo aqui, ele indica qual é o pulo, o deslocamento que vai ser dado dentro do meu processador com relação às variáveis que eu estou utilizando. Se é de 4 em 4, se é de 2 em 2. Quando eu falo de 2 em 2, é 2 em 2 bytes, 4 em 4 bytes, né? Para poder eu armazenar na posição correta da memória. E por que existe isso no formato de instrução? Porque ele tem um formato de instrução fixa e não variável, diferente do CISC. Né? Porque aqui sempre eu vou ter 32 bits, sempre 32 bits. Esse func aqui, né, ele às vezes é chamado de código de função. Então, ele pode ser utilizado para selecionar uma variável específica da operação no campo de opcode. Né? Vamos ver mais para frente para que ele serve de maneira efetiva. Né? Mas, dependendo do tipo de instrução, né, você vai utilizar ele ou não. Então, eu tenho o formato da instrução R, que ela é utilizada para instruções do tipo aritméticas. Quando eu tenho função do tipo aritmética, o conjunto de bits, né, que eu tenho aqui, ele vai ser nesse formato aqui. Nesse formato aqui. Mais à frente, não na aula de hoje, né, mas mais à frente vamos aprender o processo de transformar uma operação no conjunto de bits e do conjunto de bits saber qual é a operação. Então, obviamente, se isso vir cair numa avaliação, vocês vão ter a tabela para saber o que é, onde é que está cada coisa, né? Eu vou pedir para exigir que vocês decorem mais de 60 linhas de instrução. Não faz o menor sentido nisso. Mas vocês têm que decorar como é que funciona os campos. Decorar não, é aprender mesmo. Decorar e aprender é a mesma coisa. Engraçado a palavra decorar. Vocês sabem a origem da palavra decor? É de coração. Bonito, né? Enfim. Já o tipo I, ele está o formato I de operação. Ele é utilizado para usar transferência, desvio e uso imediato. Imediato entra naquela questão do acesso à memória, né? Imediato, direto, indireto, que vimos antes. Né? Já o formato J, ele é utilizado para fazer saltos na instrução. Por exemplo, se eu tiver uma condicional, se x é maior que y, então, né, no Python a gente faz then faça isso, né? Então faça aquilo. Então jump para uma outra parte da memória. Então essas funções de pulo, de salto mesmo, elas utilizam o formato J. Então aritmética, transferência, manipulação de dados, né? Load, store, move, é feito com essa. Aritmética, soma, subtração, multiplicação, or, and, né? Not, tudo é feito com R, e jump é feito com J. Então, aqui seriam os opcodes das minhas instruções. Né? Por exemplo, eu tenho aquilo, ali são aqueles campos, né, que temos lá, os bits. Né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 bits, né? Eu tenho 1 byte. Por exemplo, utilizando o R format, né? Eu vou ter aqui ADD imediato, por exemplo, né? Story byte a byte, story half, né? Story com a condicional da Word. Então, à medida com que você preenche, por exemplo, a leitura é essa, né? O que eu quero preencher? Eu quero fazer um load byte, então o 00 vai ficar 00 aqui. Eu não vou ter formato da minha instrução, porque não é instrução do tipo R. Se eu estou fazendo o load, é uma instrução do tipo Q, de armazenamento de dados. Então, o meu opcode lá, que é o primeiro, vai ficar 00. Aí, com isso, eu consigo saber, né? O quarto byte vai ficar 100, que é load byte. Aí, daí, os campos permanecem o mesmo, que é o R, o RS e o RT. Então, tem que ter cuidado como cada um desses está distribuído, né? Por exemplo, se eu estou fazendo a movimentação dos dados, eu estou fazendo a operação, né? Se eu é do tipo I, eu estou fazendo transferência, desvio, né? Movendo os dados. Então aqui vai ser 00. Aqui eu vou ter o endereço de destino, né? Quais são os endereços, os operandos, e qual o endereço imediato desse dado, né? Para onde ele vai. Então aqui mais outras instruções, né? Aqui para o formato R. Quando o operation code for igual a 0. É aqui para o formato de instrução, por exemplo, jump condicional, né? Não precisa se preocupar com essas abreviações aqui. No final eu coloquei a tabela que tem tudo, certo? Até porque eu também não sei tudo decorado, porque são muitas abreviações. Né? Mas a maioria é ADD, por exemplo, quando termina com U, é unsignal, sem sinal. Né? ADD normal e ADD sem sinal. Subtrair, sub de subtração, sub com 1 no final, unsignal, sem sinal. Né? OR, XOR, NOT OR, que é NOR, né? Então, isso tudo são comandos do MIPS, né? O conjunto de instrução do MIPS que vamos utilizar mais à frente. Isso são exemplos para vocês verem como é que funciona no final das contas. Por exemplo, aí eu trouxe aqui uma tabela para vocês dos conjuntos de instruções do tipo aritmética. Quando formos trabalhar de fato no simulador, o que vocês vão utilizar é isso aqui, essas instruções aqui. Então, essa aqui é uma instrução em alto nível. Isso aqui seria o equivalente dele em assembly, certo? E aqui a descrição, obviamente, né? O que é isso? Então, durante a programação, lá no simulador do MIPS, próxima semana a gente já vê isso. Eu espero. Por exemplo, aqui eu vou ter o ADD, então eu vou ter cifrão S1 igual cifrão S2 mais S3, ou cifrão S3. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o meu compilador, vai transformar isso aqui nisso aqui. Né? E depois, o meu montador vai transformar isso aqui em um conjunto de bytes para fazer a operação. Né? Por exemplo, eu vou ter soma, soma sem sinal, ou adição sem sinal, adição de imediato, com exceção de sinal. Né? Imediato aqui, o que eu falo é um valor constante. Eu vou estar adicionando. Adição de imediato, sem sinal, subtração, end bit a bit, operação de end com imediato, ou bit a bit, ou com imediato,
né, NOR também, esse deslocamento lógico, isso aqui é muito importante para fazer multiplicação, né? Por exemplo, se eu tiver assim, exponencial, 1, 0, 0, desculpa, 0. Isso aqui é 2, né? Valor 2. Se eu faço um deslocamento, por exemplo, de 1, eu vou ter 0, 1, 0, 0. Isso aqui é quanto? Se eu fizer mais um deslocamento, eu vou ter 1, 0, 0, 0. Isso aqui é 4, né? 0, 1, 2, 3. Então aqui é 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então serve para esse tipo de operação, esses deslocamentos, tanto para a direita, né? Ou tanto para a esquerda quanto para a direita. Apesar de ser reduzido, não é tão reduzido assim, não. Tem bastante também. É. Outro tipo de instruções são as instruções de carregamento do dado, né? Eu posso ler uma Word, por exemplo, load Word, ele vai ter S1, né? E tem que ter cuidado aqui porque eu preciso dar um shift na minha memória, né? Por conta do espaço que ele ocupa, o Word ocupa. Então eu preciso fazer o deslocamento de 20, né? Isso aqui. Isso é próprio da arquitetura, né? Você sempre quando for armazenar uma Word, você precisa deslocar ela de 20. Carregar os bytes, estourar os bytes, armazenar os bytes, né? Linkar, armazenar a condicional. E esse 20 que existe devido à estrutura da própria memória dele, que você precisa estar deslocando, porque você tem que acessar de 32 em 32 bits a memória. 32 em 32 bits, por conta das instruções. Outra instrução são as instruções de branch, né? Então, por exemplo, if, né, é uma instrução de branch, né? O que eu estou falando, quando eu falo de branch aqui, é de raiz, né? Por exemplo, eu estou seguindo o meu fluxo aqui, eu preciso executar, eu falo um branch é mudar de fluxo agora, né? Por exemplo, eu estou executando aqui e eu preciso não terminar para cá, mas mudar para cá. Isso aqui é uma nova branch, né? Uma novidade, digamos assim. Então, se o que está no registrador S1 for igual ao que está no registrador S2, vá para o PC, né, que é o Program Counter, incremente 4 mais 100. Aqui o que eu estou falando é 4 bytes, porque eu preciso, que é de 32 em 32. Desses 4 bytes eu tenho que deslocar mais 100. Então, é como eu tivesse isso aqui. Eu tenho minha memória, como não, né? É assim que funciona. O meu Program Counter está aqui. Cada uma linha dessas aqui é um byte, certo? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Vou botar aqui, só para eu não me perder. 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele está aqui, nessa posição, no 3. Então, significa do 3 a tudo que ele pertence à memória do Program Counter, desse programa, nessa posição 3, é isso aqui. Esses 4 bytes. Então, isso aqui é 32 bits. Bits ou 4 bytes. Então, tudo que é instrução, variável que está sendo armazenado, ele está aqui nesses 32 bits. Então, simplesmente eu não posso saltar 100 a partir daqui. Eu preciso saltar 100 depois que eu finalizo isso aqui. Estou dizendo assim, ó, eu tenho 32, eu tenho que saltar 100, certo? Mas antes disso, não é 100 da posição que ele está. É 100 a partir da memória que está em uso por essa posição. Vocês conseguem entender isso? Porque é 4, porque tem esse mais 4, porque ele é 32 bits. Se eu saltar daqui,
eu não vou estar ignorando o que tem de informação aqui e aqui. Porque isso aqui pertence a ele aqui, entendeu? Eu não posso simplesmente saltar, porque é 32 bits. Então eu faço pulo para cá, digo, pronto. A partir daqui eu já ignorei o que tinha no meu programa aqui, agora sim eu consigo saltar 100. Aí salto 100. Porque eu preciso saltar respeitando o tamanho da minha memória que está alocada, que é 32 bits. Então essas constantes que aparecem aqui é sempre para respeitar o tamanho da minha memória. Sempre vai respeitar o tamanho da minha memória. Então, para saltar 100, antes eu preciso saltar 4 para ignorar o que tem na minha memória, daí eu salto 100. Né? E ele bota esse go to. Go to é essa mudança de branch, né? Eu tenho aqui, por exemplo, A, B e C. Então, eu estou seguindo aqui no meu A, ao invés de continuar no A, no fluxo, eu faço um go to. Então, o go to é, eu quebro esse fluxo do A e faço isso aqui, ó, por meio dessa condicional aqui, o if. Né? Lembrando que ele suporta if, while, né? Ele suporta vários desses mnemônicos. Outra condição condicional é os tipos de jump. Né? Eu posso fazer um jump no próprio registrador, que é esse aqui. Eu posso fazer um jump normal. Né? Eu posso fazer um jump no registrador. Eu posso fazer um jump e fazer um link com o meu PC Counter. Qual a diferença? Né? Aqui eu vou direto para o meu endereço que eu quero. Nesse caso, no jumper do registrador, eu levo em consideração qual é o registrador. Né? É diferente uma coisa da outra. Por exemplo, o primeiro eu levo em consideração o endereço hexadecimal. Por exemplo, aqui eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Considere que isso aqui é o meu address. Né? Isso aqui são os meus endereços. Quando eu faço o jump, eu faço o go to 2, por exemplo. O que eu estou fazendo? Eu estou indo para cá. Porque eu estou passando direto o endereço. Porém, cada posição do registrador, ele possui um mnemônico target. Por exemplo, eu posso aqui ser A1, A2, A3, né? A4. Ao invés de eu passar o endereço, eu passo o mnemônico do registrador. Entendeu? Essa é a diferença do Android, jump utilizando o endereço, né? Ou jump utilizando qual mnemônico do registrador. Porque cada registrador tem um mnemônico, tipo S1, S2, S3, S4, S5, né? R1, R2, R3, R4, R5. E, além disso, eu posso fazer um jump com link, que é utilizar o endereço do registrador para armazenar aonde o meu PC Counter está. Né? Então, ao invés de eu ir para o registrador, eu utilizo o código do registrador mais o PC Counter, que seria mover, de fato, o ponteiro do PC Counter. Né? Então, ele está aqui em set. Quando eu utilizo esse jump and link, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo isso aqui para cá, o PC Counter. Então, eu estou trazendo isso aqui para cá. É, deu para entender mais ou menos? Tranquilo? É meio confuso no começo, mas depois, quando a gente começar a fazer alguns exemplos, vocês vão perceber. Né? Basicamente aqui, quando você se tem a memória, é ótimo, né? Você consegue dizer a posição, mas nem sempre a gente sabe a posição da memória que está aqui no registrador. Então você usa o mnemônico dele para ir direto para onde você quer. Isso facilita a vida no fim das contas.
Então, aqui é só o resumo do que foi visto das instruções e um lembrete muito importante, né? Nas instruções de branch e de jump, os campos de address e target address, que são esses dois, precisam ser deslocados por 2 bits para que representem o endereço de instrução válido, né? Alinhado com 32 bits. Por exemplo, né, quando eu estou movendo aqui, então basicamente o que eu vou fazer, por exemplo, essa função aqui, back S1, S2, eu tenho que mover ela sempre 2 bits para que a representação tenha um endereço válido de 32 bits, porque essas representações aqui, tanto o I quanto o J, ela tem uma representação de 2 bits. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é adicionando zero. Quando eu estou movendo para a esquerda, eu movo, né, eu estou pegando isso e fazendo assim. Se eu tinha isso 0, 1, 0, 0, né, eu preciso trazer isso para a esquerda. Então, eu vou ter 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ele faz esse movimento para poder adicionar 2 vezes, na verdade, mais bits, né? 32 bits. Então tem que ter cuidado nisso aqui. Além disso, é, o RISC o MIPS, né, que utiliza RISC, ele possui algumas pseudo-instruções, né? São abstrações para o programa que não são nativas. E quem faz a decodificação, né, para fazer isso é o nosso compilador. O compilador sabe o que significa essas pseudo-instruções e consegue converter isso numa instrução assembly equivalente. Por exemplo, essa BLT, né? Que é essa branch if less than. Né? Então, vá para a branch, mude de branch se esse valor for menor que aquilo. Basicamente, o que está traduzindo é isso. Né? Então, isso aqui, esse tipo de laço aqui, ele não existe no hardware implementado. Porém, o compilador ele consegue entender esse mnemônico BLT e traduzir isso numa linguagem assembly equivalente para ele. Então, no caso aqui, o primeiro passo seria comparar o S1 e o S2 e em seguida fazer um registro temporário deles dois, né? E se esse registro temporário receber 1, significa que S1 é menor que S2, se não, ele vai receber 0. Então, basicamente, ele vai transformar isso em uma comparação e armazenar no registro temporário, que vai servir como uma flag, se é sim ou se é não. Né? E dentro disso, ele vai fazer esse salto. Pula se AT não for zero, ou seja, se a condição do passo 1 for verdadeira. Né? Então, ele utiliza o registrador. Aqui tá ruim que tá. O registrador zero para armazenar esses tipos de operação aqui de manipulação. É basicamente para isso que serve o operador zero. Se eu somo um zero com qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Então, ele utiliza esse zero como uma estratégia, porque eu vou estar somando esses dois, né, com o zero, que vai ser armazenado nesse aqui. Né? Outro tipo de exemplo é esse abreviação load immediate. Né? Ele carrega uma constante pequena. Então, basicamente, o que é carregar uma constante pequena em um registrador? É pegar esse registrador e adicionar ele com zero, com o valor pequeno. Né? Ele não, essa instrução aqui não existe em hardware. Ele existe a nível de abstração mais alto. Porém, o compilador, quando recebe essa instrução LI, ele sabe que é load immediate, o que ele faz? Ele pega o registrador S1, faz uma operação com o valor que quer ser carregado com zero. Ele soma com zero e salva em L1. É a mesma coisa do que carregar esse valor. Então, são meio que estratégias que ele cria. Por exemplo, o move register. Não existe
Isso, esse mnemônico não existe isso em nível de hardware, mas em software. Então, quando o compilador vê isso, o que ele faz? Ele adiciona sem sinal o que está no registrador T1 ao que está no registrador 0, que é 0, e armazena no T0. Então, o que ele está fazendo no final das contas é o resultado da operação entre 0 e o que está no registrador T1, salvando no registrador T0. Então, existem essas pseudo-instruções que são criadas para facilitar o processo de codificação. Imagine, se toda vez que você fosse mover entre dois registradores, você precisasse fazer uma adição. Nem todo mundo tem essa percepção que eu posso adicionar com zero e salvar no T2, ou salvar no T0. Né? Então, quando se vai fazer os projetos, né? Por isso que, por mais que seja Reduced Instruction Set Computer, ele não é tão reduzido assim. Ao longo do tempo, as pessoas foram vendo como essas pequenas instruções elas podem ser utilizadas para fazer outras instruções de maior nível, né? E fazendo sempre essa transcrição entre uma instrução que não existe para uma instrução existente, né? Equivalente. Isso aqui facilita muito a vida da pessoa, no final das contas. E com isso entramos na questão dos modos de endereçamento, né? É, por exemplo, existem a arquitetura MIPS ela suporta 5 tipos de módulos de endereçamento. Né? O primeiro deles é o endereçamento imediato. Esse endereçamento imediato nós já vimos antes, que é utilizar constantes para ser salvo em algum tipo de registrador. Né? Então, aqui seria o formato da minha instrução, né? Onde eu vou ter o ADD, né? ADDI, onde eu vou ter o Operation Code, o RS, o RT e o número imediato, né? Então, o valor da constante imediata está dentro da própria instrução, no final das contas. É naquele último campo. Eu posso fazer o endereçamento utilizando registradores, né? Então, eu vou ter o ADD, que é o Operation Code, desculpa, aqui era para estar aqui embaixo, certo? Então, isso aqui é um som, isso é uma caixinha de um som. Na hora de gerar figura, gerou errado. O Operation Code, né? Desculpa, o endereçamento utilizando registradores. Então, eu vou ter o Operation Code, né? Vou ter os dois valores dos dois registradores que eu quero fazer a operação e o RD, né? Que é o registra, para onde vai e qual é a função que vai ser utilizada. Então, por exemplo, aqui vai ser o T0, nesse caso. Né? Então, o que eu faço? Eu utilizo o meu banco de registrador e essas operações são lidas por meio dos dois registradores, S1 e S2. Né? O que tem no registrador S1 e o que tem no registrador S2. Outro tipo de operação, por exemplo, a load word, esse LW é de load word. O que eu estou fazendo? Eu estou carregando a load word S3 e com isso eu utilizo um deslocamento de um valor imediato, que é esse 8. Então, basicamente, o que eu faço? Eu pego o que tem no meu registrador, né, S3, e faço um deslocamento de 8, que é basicamente somar. Lembrando que esses deslocamentos aqui tem que ser múltiplos de 4. Ou de 4 em 4 bits, 8 em 8 bits, 16 em 16 bits. Né? Então, tem que ter cuidado com isso. Eu consigo também ter o modo de endereçamento relativo, que eu utilizo basicamente saltos, né? Aqui eu estou utilizando, aqui e aqui, eu estou utilizando operações do tipo R, que é aquela primeira.
Aqui e aqui eu estou utilizando as operações do tipo I, que são de movimentar, né, de armazenar e só tá vendo na minha cabeça o nome em inglês. De store e load, né, de armazenar e carregar, basicamente, né, de trazer, né, para si. É. E aqui eu estou usando operações do tipo J, que são operações de salto. Então, eu vou ter aqui o opcode da operação do tipo J, seja lá o que for, para fazer o jump, seja jump para o registrador, seja jump convencional, ou jump com link. Né? Então, aqui eu vou ter o endereço da minha instrução. Né? E aqui um exemplo, por exemplo, vou ter um exemplo. Eu vou ter o program counter atual com 4 bits, né? Qual é a instrução do endereçamento e qual seria o novo local de armazenamento, né? Então, o endereço é a combinação formada pelo 26 bits da instrução com 4 bits mais o PC atual, formando assim 32 bits. Então, aqui eu vou ter 20 bits, né? E mais 2 bits do meu PC counter. Então, eu vou ter 32 bits. E aqui é uma das tabelas. Né? Se você colocar no Google, com certeza você vai encontrar muito mais instruções. Né? Mas aqui são as instruções que nós vamos mais usar. São as de adição, subtração, mover, armazenar, operações lógicas, né? De AND, OR, NOR, XOR, né? As condicionais de branch, né? As condicionais de salto. E para ilustrar isso tudo, eu trouxe alguns exemplos. Né? Por exemplo, o primeiro né, é uma expressão aritmética simples. A expressão que eu quero fazer é essa aqui. R é igual a x mais y menos z mais w. Né? Se fôssemos traduzir para valores, para um pseudocódigo em MIPS, seria essa. Então, para cada uma das variáveis que eu tenho aqui, eu vou utilizar um registrador. Né? Um registrador. No caso aqui, eu estou utilizando o registrador S, que é S0, S1, S2, S3, S4. Né? Obviamente né, que para fazer essas instruções, essa soma aqui, eu preciso antes fazer o carregamento das minhas informações do meu S1, S2, S3, S4, porque até agora, até aqui ele não tem nenhuma informação. Né? Aqui eu estou só falando da operação matemática em si. Eu precisaria antes fazer um load, né? Carregar o valor em S1, carregar o valor em S2, o valor em S3 e o valor em S4. Né? Mas não é o objetivo agora. Então, eu vou primeiro fazer a primeira instrução, que é fazer o ADD de S1 com S2. Eu primeiro vou fazer essa soma aqui. Né? Então, eu coloco o meu opcode, que é ADD, e atribuo um registrador temporário, que é o T0. Né? Lembra lá, tem o T0, a T4, T6, e o T8 e o T9. Então, isso aqui seria equivalente a T0 igual a T1 mais T2. Então, eu vou pegar o valor, por exemplo, 5 e 3 que está no S1 e S2, eu vou carregar na minha luz, vou fazer a operação de soma e vou armazenar essa operação no meu registrador T0. Por exemplo, aqui, T0 igual a 8. Em seguida, eu vou fazer a minha segunda operação, né, que é S3 mais S4. Então, do mesmo modo, né, aqui eu já estou carregando os valores hipotéticos, né, 2 e 4, mas se fôssemos de fato fazer um programa, teríamos que carregar esses valores na memória.
né, na memória dos registradores que vamos utilizar. Então, eu vou carregar, fazer a soma de S2 com S3 e vou fazer o armazenamento desse valor, vou fazer a escrita do resultado desse valor no meu registrador T1, temporário T1. Em seguida, o terceiro passo é fazer a subtração. Então, para fazer a subtração, eu vou utilizar o registrador S0, que foi já definido aqui, que vai ser a subtração, a sub de T1 em T0. Então, basicamente, eu vou ter T8, eu vou ter 8 menos 6, que são as posições, que está aqui, e vou armazenar esse resultado em S0, que é 2. Olá, bom dia. Então, o resultado final no banco de registradores vai ficar assim: S1, S2, S3, S4, T0, T1, T2, onde eu vou ter 5, 3, 2, 4, T0, 8, 6 e 2, né? Que seriam os nossos resultados, final das contas. Já se fôssemos tratar os arrays, ele é um pouco diferente. Então, por exemplo, ao invés de utilizar os registradores convencionalmente, o que eu estou fazendo? Quero desenvolver essa expressão aqui. Eu quero salvar na posição 12 do registrador R o valor de x mais o valor da posição 8 do registrador R. É essa a expressão que queremos fazer no final das contas. Então, primeiro eu faço um mapeamento, né? Onde eu vou colocar R como sendo o meu S0, que seria o meu array base, e o X como S1, que seria o valor. Né? E lembrando aqui, são inteiros de 4 bytes, 32 bits. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Muito importante. O que eu tô falando? Ó, eu preciso carregar na minha variável temporária o valor que está armazenado no meu R8. Né? E para saber esse valor, né, eu estou supondo que esse registrador 8 aqui, esse R aqui, ele é o registrador do tipo S0. Né? É o S0, registrador S0. Se é a posição 8, eu preciso fazer um deslocamento, por isso, eu preciso fazer um deslocamento de 8 posições. Ou seja, eu preciso fazer um deslocamento de 8 vezes 4 bytes. Né? Lembra que eu tenho que fazer 4, 4, 4, 4, 4, 8 vezes. Né? E é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou carregando o valor R8, né, na posição de memória, num registrador temporário T0. Para isso, eu estou deslocando 32 bytes de S0, que é o meu registrador base. Com isso, eu passo para a minha soma, que é basicamente somar o que está salvo no registrador, no valor X, que está no meu registrador S1, ao valor que está no meu registrador R na posição 8, né, que nós chamamos de T0. É a variável temporária T0. Né? Então, em T0, eu estou salvando o que está em S1 mais o que está em T0. Por quê? Eu carreguei em T0 o valor do o valor que está no registrador R na posição 8. Vocês conseguem enxergar isso? Sim, não, mais ou menos. Bora lá. Ó,
Preste atenção, preste atenção não, né? Enfim, se liga aí. Ó, eu quero fazer a seguinte operação. Eu tenho um registrador R, tem um valor de X e tem um valor de X. O que eu quero, no final das contas? Fazer a operação com os valores que estão em uma posição específica do meu registrador, certo? Então, eu quero salvar na posição 12 do meu registrador R o valor de X, valor qualquer de X, mais o que está na posição 8 do meu registrador R. Beleza? Então, para fazer isso, eu estou transformando o valor R, que é um registrador, em um registrador temporário que eu vou chamar de S0. Aqui é uma abstração, né? Isso aqui é abstração. Como fosse um código em C. Isso aqui o que estamos fazendo é código em C. Então eu estou mapeando, eu estou dizendo, ó, o meu R agora ele está no meu registrador S0. Isso aqui a gente já está mudando para linguagem MIPS, né? Um passo mais abaixo. E eu estou dizendo que o meu X, o valor de X, ele está armazenado no registrador S, certo? Beleza? Tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero saber qual é o valor, se eu quero saber qual o valor que está em R na posição 8, eu preciso pegar o meu S0, que é o R, em linguagem MIPS, digamos assim, né? E deslocar o ponteiro aqui, isso que está aqui, esse código que está aqui, quando eu tenho isso aqui assim, ó, S0, isso aqui, eu quero saber o valor do valor que o registrador está armazenando. Se aqui é 1, significa que eu estou trabalhando na posição R0. Ou, se aqui é 1, é a posição R0 no meu registrador. Se aqui é 2, é como eu tivesse na R1. E assim sucessivamente. É como isso aqui fosse o ponteiro para a posição do meu registrador. Esse valor que está aqui fosse o ponteiro para a posição do meu registrador. Consegue entender isso? É aqui. Beleza, né? Isso aqui é como fosse o ponteiro. Por que eu estou multiplicando 8 vezes 4? 8 é a posição que eu quero no meu registrador. 4 é porque eu preciso saltar de 32 em 32 bits. Então, se eu quero a posição 8, é como eu tivesse assim, ó, a posição da memória. Né? Eu tivesse assim, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, aqui eu vou ter 2, 3, 4. Deixa eu ver, para ficar mais didático. Aqui é como se tivesse 30, 8 bits. Desculpa. Aqui é como se tivesse 4 bytes. 4 bytes. 4 bytes. E aqui 4 bytes. Se eu quero acessar a posição 8 dele, né, eu preciso saltar 4 bytes desse valor. Né, porque eu preciso saltar isso, isso, isso e isso. Para ir para a posição 4. Por isso que tem que ser vezes 4. Ele só consegue acessar de 32 em 32 bits. Entendeu? Então, a posição 8 do meu registrador não é 8 realmente, é 32.
o ponteiro, porque eu preciso saltar de 4 em 4 bytes. Por isso eu coloco aqui 32, porque é o ponteiro. Como se tivesse saído daqui, né? Aqui seria 16, né? Aqui seria 32, né? 64, 96, 128, né? Então eu preciso saltar de 4 em 4 bytes a minha posição. Com isso eu obtenho o endereço 32. O que eu estou fazendo agora? Eu estou carregando na minha variável temporária o valor que está na posição 32 do meu array base, que é o S0. Então, estou carregando o valor que está aqui, que eu apontei por meio desse ponteiro, vamos assim, no meu D0. Em seguida, né, se eu quero fazer a soma, como eu disse que o valor de x está armazenado no meu S1, então eu estou fazendo a operação de S1 com T0, que é o valor que eu quero, que seria a operação de S1, que é x, com o valor T0, que é o valor de R na posição 8. Então eu faço essa soma e armazeno no T0, salvo nele mesmo. Obviamente isso aqui podia ser feito assim, né? Você trocando, né? O primeiro sempre vai receber a operação, né? No caso aqui ele deixou mais explícito ainda. Então o que vai acontecer? Agora eu somei, né, o que está aqui e eu vou ter que fazer a soma disso aqui, né? Porque agora é 48 e não 32. Porque eu preciso somar a quantidade de bits que é esse número que é aqui, que é um inteiro de 4 bytes. Então, antes eu tinha 8, que veio para cá, né? Agora eu preciso somar mais 4 bytes. Então eu preciso adicionar mais 4 bytes aqui. 4 bytes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou salvando esse valor aqui da minha operação, deslocando o valor de 4 bytes, né? Eu estou pegando o valor de T0 e salvando nessa posição aqui. Por que eu preciso salvar nessa posição? Porque eu preciso da posição que está antes, mais a quantidade de bytes necessária para salvar a nova informação. São 4 bytes. Se fosse 8 bytes, seriam, ao invés de 12, que é 4 mais 8, são 12, seria 4 ou 8 mais 8, seria 16. Então, o que eu estou salvando? Na posição 48, que é 12 bytes vezes 4, eu estou salvando o valor da operação, o valor de T0 nessa posição, que é S0. Parece meio confuso, né? E é. Não parece não, é meio confuso. Porque você tem que sempre estar pensando que tem que deslocar de 32 em 32 bytes. Entendeu? Não é tipo, salvou aqui, salva aqui, né? Fez a operação aqui, salva aqui embaixo. Não. Fez a operação aqui, quantos bytes é necessário para armazenar aquela informação? É 4 bytes. Então eu tenho que pegar aquela posição, somar de 4 bytes e dar esse shift. Então sempre é assim. Tem que ter muito cuidado com isso, porque se não for assim, você acaba salvando a informação quebrada na metade e sobrescrevendo outra informação na memória, que é o que a gente não quer, nenhum dos dois casos, né? Nem perder a informação que fruto da operação, nem apagar resultados já existentes na memória. Essas coisas assim vai ficar mais claro quando vocês fizerem as simulações, você vai ver mais certo assim as posições da memória. Eu sei, é um pouco complexo mesmo, não é tão trivial não. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho o meu endereço base, que é o R0, né? Por exemplo, aqui é um índice 0. Então, na posição 8 da minha memória principal, eu vou
atribuir isso a um endereço base chamado S0. Porém, eu preciso deslocar 32, que é a posição 8, que é isso aqui, para saber onde é o R12, que é isso aqui, o valor temporário. Né? E somar mais 48 para saber onde é que eu vou fazer o armazenamento. Né? Então, eu preciso ter inteiros de 4 bits, né? O endereçamento de bytes em MIPS são inteiros de 4 bytes. O índice deve ser sempre múltiplo de 4. Então, por isso a gente multiplica o índice sempre por 4 para saber qual o endereço. Para saber qual é o deslocamento correto de bytes necessário para fazer as operações. Então, o que eu estou fazendo no final das contas é, em R8, o que significa R8? Significa o endereço S0 mais o deslocamento de 8 bytes, o endereço S0 mais o deslocamento de 12 bytes, para saber qual é o endereço R8 e R12. Então tem que ter muito cuidado com isso. E por que acontece isso? Porque estamos utilizando soma de inteiros de 4 bytes. Então eu tenho que ter o espaço necessário para armazenar a informação que está sendo processada. A aula hoje vai até que horas? 10 e quanto? 10 e meia? Então acabou. Tranquilo? Ia ter mais um exemplo, mas é de if, que é basicamente a mesma coisa. Né? Ele faz a comparação entre esses valores e vamos fazer os caminhos de execução. Eu vou ver a disponibilidade do laboratório para a próxima semana, para a gente fazer esses exercícios de simulação. Então, fazer a simulação simples, né? Saber como é que faz esse deslocamento. Eu acredito que quando você fizer uma vez, você vai entender melhor essa complexidade de como mexe nos registradores. Tá bom, pessoal? Até semana que vem. Fé em Deus. Fazer a chamadinha rapidão. Cadê meu mouse?